Fala, meu povo, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal no Manhwas. E nesse vídeo vamos fazer a recap do manhwa do guerreiro que volta infinitamente no tempo. E é uma história muito interessante, então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos para o vídeo. O manhwa começa com alguém mandando todos acordarem em um acampamento. E em seguida nós podemos ver o nosso protagonista deitado em sua cama. E ao lado dele, um companheiro de equipe que estava olhando a sua bota, pois havia visto algo. Então, logo em seguida, ele grita, dizendo que era uma barata, enquanto o nosso protagonista apenas o pensa em mandar calar a boca. Em seguida, nosso protagonista se apresenta como Ingrid, e após ter causado diversas confusões, acabou sendo rebaixado a líder de um esquadrão de idiotas. Então, nós podemos ver esses membros de seu esquadrão, com um barbudo forte, um cara gigante de cabelo branco, um loiro e um ruivo. E em seguida o manhwa nos mostra uma cena de um exército está tocando trombetas e pronto ao ataque, com alguém gritando para atacar. Ingrid então começa a falar que não tem nenhum poder especial ou algo do tipo, mas que conseguiu chegar até onde está com treinamento incansável. Em seguida vemos Ingrid em diversas batalhas pela guerra, até que ele é segurado pelo seu adversário e jogado no chão. Então Ingrid pensa que este é o seu fim, já derrubado no chão e pronto para ser morto. Mas então um companheiro de equipe o salva de ser assassinado em campo no meio da guerra, decapitando seu adversário. Ingrid, pensando que não tem talento, enquanto está caído no chão, tenta se chegar até sua espada. Ele sabe que seu sonho está totalmente fora de alcance. Mas então nós vemos uma flecha ser atirada. E essa flecha mata o companheiro de equipe de Anchorage, que se assusta olhando para trás, pensando que esperava que mesmo que todos rissem dele, e que nada disso tornasse aquele realidade, contanto que ele segurasse uma espada, ele poderia se tornar um cavaleiro. Mas esse era um sonho muito idiota, pois nós vemos Anchorage ser empalado na garganta com uma espada. Nós vemos seu adversário empalando ele diretamente com a espada fincada em sua garganta, enquanto ele sangra até a morte e cai de joelhos ao chão. Em seguida, nós podemos ver um fundo preto com um fogo ao meio, onde ele diz que nem mesmo imaginava que teria uma morte tão patética. Em seguida, nós vemos a Ingrid quase desfalecendo e fechando os olhos. Após isso, vemos de joelhos sobre um imenso mar de águas. E então ouvimos um grande barulho. E logo após esse barulho, nós vemos novamente aquela voz mandando acordar. E novamente Ingrid estaria deitado naquela cama, no começo do manhwa. Então ele pensa que tudo teria sido apenas um sonho, quando ao lado seu companheiro diz que tem algo em sua bota e novamente se assusta com aquela barata. Ingrid então olha assustado, pensando ter tido um déjà vu. Então novamente vemos Ingrid em meio à guerra na batalha, quando ele novamente é empalado pela espada na garganta, já pela segunda vez, pela terceira vez e pela quarta vez. O dia se repete, com ele sendo acordado, com a mão em sua garganta, imaginando a espada do seu inimigo, que perfurou a sua garganta, deixando uma dor ardente, imaginando o sangue e o vômito. Logo em seguida, vemos novamente a batalha, onde Enki começa a pensar sobre esse dia, que continua se repetindo, cada vez mais, sem parar. Então nós vemos um guerreiro dando uma estocada totalmente perfeita contra Enki, que olha aquela ponta da lâmina assustado, pensando que já viu aquela ponta pela 17ª vez. Então Enki novamente é empalado na garganta. E ele pensa que aquela já é a sua 17ª morte em campo de batalha. Então nós vemos todo o sangue jorrando pela garganta de Ingrid, enquanto ele pensa que se ele tivesse manejado a espada com um pouco mais de esforço, se ele tivesse se esforçado um pouco mais, ele poderia não ter morrido ali. Mas já era tarde demais, pois ele já estava de joelho após a morte e caiu ao chão, uma poça de sangue se formando embaixo dele.
E então nós vemos novamente Ankred deitado naquele espaço com Adila, quando uma lanterna passa por trás dele e alguém pergunta se ele realmente achava aquilo. E então aquela mesma voz que perguntou manda ele tentar lutar, para que ele sinta isso apropriadamente e desista, para que ele sinta o desespero diante de uma linha que ele não pode cruzar. E então nós vemos Ankred 100% puto da vida. E então, novamente vemos o mesmo dia reiniciando mais uma vez, com ele acordando antes mesmo daquele cara do início mandar todos acordarem. Então, seu parceiro de quarto fala com ele. O comandante havia acordado na hora naquele dia. Então, Enpid olha ao lado e fala com seu parceiro Ren que teria um inseto em sua bota. Ele então olha sua bota desconfiada e grita com aquele inseto esmagando-o. Então, ao falar com o comandante, pergunta se foi ele que teria colocado aquele inseto ali. Enquid, por sua vez, já estava de saída e o mandou calar a boca, falando que já havia visto aquele inseto entrar se rastejando mais cedo. Enquid então olha aquele cadáver daquela barata, pensando que já é a 18ª vez que ele se depara com aquele cadáver e pensa que se ele vê ele algumas vezes, será que ele conseguirá terminar o dia? Então nos é contada uma parte da história de Enfield, em que ele conta que desde jovem sempre punhou uma espada e que aprendeu uma esgrima com um mercenário aposentado que coincidentemente estava na aldeia dele. O mercenário, por sua vez, disse que ele estava sendo incrível, que ele estava muito bom e que no futuro até poderia se tornar um cavaleiro. Então Enfield diz que foi ali que ele começou a sonhar, em que ele poderia ser um cavaleiro que pode matar 1000 pessoas sozinhos e pode até mudar uma dinâmica em um campo de batalha, um herói invencível, um cavaleiro que pode acabar com a guerra, um cavaleiro que e ele pensou que era o protagonista de uma canção de um trovador errante. E então ele fala sobre ter deixado a vila para se tornar cavaleiro. E a cena muda para um bar, onde diversas pessoas estão bebendo e falando sobre o novato que havia caído mais cedo. O covarde que teve medo de um simples cão que sonhava em se tornar um cavaleiro, onde todos debochavam dele e falavam para ele que ele não servia nem para ser um mercenário andarilho. Então Enfield pensa que ele deixou a sua vida e entrou em um grupo de mercenários e aprendeu que o talento que ele tinha não podia ser nada especial, mas que era muito cedo para desistir após uma única falha, e que o trabalho duro nunca te trai. Aí ele já começou a achar que era o Rock Lee, só pode. Enfield acreditava que se ele não tinha talento, com o tempo e com esforço, ele até poderia superar tudo. Então vemos Enfield fincando a sua espada na cabeça de um monstro serpente. E ele fala que ganhou experiência, ganhou força e resistência até para ser reconhecido por aqueles ao seu redor. Ele estaria ficando mais forte e que ele poderia se tornar um cavaleiro. Mas foi então que essa forte esperança foi destruída, onde vemos ele ser totalmente desarmado e alguém lhe colocar a espada na barriga, pois aí a sua esperança desmoronou, pois havia naquele vilarejo uma criança que estava passando e lhe pediu por um duelo, e que após o vencer, falou que ele era velho e fraco. Aquela criança que tinha apenas 12 anos e tinha começado a aprender esgrima há apenas 6 meses. E o imbecil que passou mais de uma década empunhando uma espada a ponto de ter as palmas das mãos destroçadas foi infinitamente mais patético do que 6 meses de um gênio. Enkidu então começa a falar que isso é como se todo o seu esforço fosse em vão. E ele então começa a se perguntar se realmente não haveria alguma maneira, e que ele queria se tornar um cavaleiro, que todos poderiam menosprezar dizendo que era um sonho impossível, mas ao gastar muito mais tempo, comendo e dormindo que os outros, um dia, quem sabe um dia, ele mesmo poderia se tornar um cavaleiro. Ele pensa que mesmo que ele não pudesse se tornar um cavaleiro, ele poderia até mesmo ser um soldado experiente. Então vemos o treinar contra uma árvore,
embainhando a sua espada contra aquela árvore e deixando diversas marcas de corte. E então, 3 anos após aquele ocorrido, no atual presente, temos a divisão Cyprus, que conta com 4 companhias, 4 pelotões e abaixo dele os 4 esquadrões. E então nós vemos Enfield contando que se teria se tornado comandante de um esquadrão chamado de segunda categoria, e que aquela haveria sido a melhor posição que ele conseguiu alcançar após todo o seu interminável treinamento, mas que ainda assim ser um soldado regular do reino era melhor do que ser um andarilho. Então, Enfield chama Jackson, que estava sentado, que ao virar perguntando o que queria, Enfield apenas o manda fazer a sua rotação matinal do dia. Jackson claramente não gostou muito da ideia, mas se levantou falando para ser pago depois. Então Ren aparece, falando que Jackson era um maldito bastardo, que parecia um gato selvagem pelo meio que ele olhava. Então Enfield chama Ren, que apenas olha desconfiado, perguntando se ele tentaria empurrar suas tarefas para ele também. Então Enfield fala com Ren sobre o coração da besta. Ele gostaria de tentar aprender aquilo novamente, o que deixa Ren surpreso, perguntando se ele não havia desistido de aprender isso na última vez, e perguntando se ele acha que conseguiria agora. Então Enfield fala sobre a batalha entre Nautila e Aspen, que havia recomeçado. Então Enfield disse que já havia morrido naquela batalha, mas que voltou à vida e começou a reviver o mesmo dia vez após vez. E que embora ele tivesse aprendido o coração da besta com Ren toda vez que ele voltava à vida, ele ainda não conseguia ver a ponta da espada que o apunhalava. Mas que hoje, com toda certeza, então Manhua nos mostra uma fileira de soldados, todos prontos para a guerra, e que aquela já seria a 20ª vez de Enfield nesse mesmo campo de batalha. Enfield então diz que já memorizou toda essa situação repetitiva, desviando de uma lança que o passou por um ponto de raspão em seu pescoço. E então nós vemos a lapa de pescoço de girafa que ele guardava. Após desviar da lança que veio por trás dele, o próximo ataque seria por trás dele. Então ele se defende. E ele vê que um membro do outro esquadrão ele iria morrer em breve. Quando uma flecha então é atirada, ele diz que não iria morrer, que já havia morrido. E então defende com o escudo, e quando o inimigo tenta apunhalá-lo pelas costas, enquanto ele se pergunta o que havia acontecido, Enfield o salva novamente, matando seu adversário. Enfield pensa que havia funcionado, e mesmo tendo bloqueado a primeira flecha, ele haveria morrido imediatamente. Então ele havia completado o primeiro objetivo do dia. Então Enfield olha para trás com muita raiva, pensando que o que restava agora, e então ele vê um guerreiro inimigo estocando a sua espada no coração de um companheiro seu de equipe. Após isso, aquele guerreiro se virava para ir contra Enfield, e ele pensava que sempre acabava enfrentando aquele desgraçado sem falta, todas as vezes, e que ele já havia perfurado seu pescoço e o matado 20 vezes, mas que dessa vez ele iria sobreviver. E então vemos o flashback de Ren jogando uma machadinha para o alto, falando que ele sempre fechava o olho em situações perigosas. E pegou o machado e com extrema velocidade quase o decapitou, fazendo ele fechar os olhos. E falou para ele olhar, e se ele fizesse isso no campo de batalha, ele morreria imediatamente. Bom, não é como se ele já tivesse morrido antes. E você precisaria ser corajoso para agitar e intimidar facilmente. E mandou ele tornar-se um bastardo que não sabe nada sobre a morte, como uma besta. E que aquele era o coração da besta. Uma besta que não conhece a morte. Então Enfield começa a se perguntar se tinha medo da morte. Então ele mesmo se responde dizendo que não, pois a morte o tornava mais forte. Então ele desvia da estocada de sua garganta. Vendo aquela espada passar por um trecho, seu coração acelera e pensa que pela primeira vez, e hoje, pela 21ª tentativa, ele havia devolvido o golpe pela primeira, mas quando ele se vira, o seu adversário já havia estocado a espada em sua garganta novamente, matando ele novamente.
Então ele acorda novamente naquele lugar com aquele veleiro, que é a morte, e fala que naquele dia sem fim ele esteve preso sentindo dor e desespero, mandando ele desistir e entrar no barco, reconhecer a sua fraqueza e ficar em paz. Mas então Ancred, ajoelhado, disse que não, que no seu 22º dia ele iria desafiar isso novamente.